apresentar nossos convidados, já estão aí, eu também na companhia do Sandro Marques, nosso grande companheiro, nosso colega aqui, que há bastante tempo aqui não nos visitava, mas está de volta. Estou de volta. Está aí, que é uma grande satisfação ter. Sandro, eu vou te pedir licença para apresentar nossas convidadas, né? O assunto de hoje é peixe, eu sei que tu tem uma receita, e a gente já vai falar sobre essa receita, mas te pedir licença para apresentar a Maria Inês Malman. Tudo bem, Maria Inês? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada. E a Maria Elizabeth Malman também. A Maria Inês ela é jornalista e a Maria Elizabeth Malman é doutora em Química, então ela também aí tem um conhecimento vasto sobre a piscicultura. Seja muito bem-vinda, Maria Elizabeth. Muito obrigada. Vou fazer um pouco de confusão aqui com as irmãs aqui, mas a gente vai se acertando aí ao longo. Olha, pessoal, antes de começar esse bate-papo, para a gente falar sobre tudo que envolve a piscicultura, sobre o trabalho que vocês têm aí, desenvolver a cadeia do pescado, que é muito importante, toda a sua relevância que tem para a alimentação, para a economia, né, para o setor. Quem nos acompanha aqui no Agro Urbano já está acostumado, né, ou começou a ver aqui que a gente sempre trazia uma receita. O Sandro, a gente pega o assunto, que no caso hoje é o pescado, o peixe, enfim, e tem uma receita. Eu queria saber do Sandro, com o que ele vai nos brindar aí nesse programa de hoje. Sandro, muito bem-vindo, amigão. Obrigado, Emerson. Emerson, me responde em uma palavra. O que o peixe faz? Nada. Claro. Tem um ditado espanhol que diz o seguinte: o peixe nada primeiro na água, depois no azeite, depois no vinho. Olha só, vou fazer uma receita aqui. O desafio é sempre fazer a receita durante o programa, né? E eu escolhi uma receita da culinária italiana à base de peixe cru. A gente está acostumado a pensar em peixe cru como culinária japonesa, né? Mas a gente tem uns crudo de peixe italianos que são uma delícia. Basicamente é o peixe cru com algum tipo de tempero. Então eu tenho aqui uma tilápia, tenho aqui manga, laranja, mas não é ceviche que eu vou fazer. Eu vou fazer a tilápia cortada em fatias com 2 molhos diferentes e ao longo do programa eu vou explicando. Eu vou botar meu avental enquanto a gente começa a conversar com a Maria Inês e a Maria Elizabeth. Maravilha, Sandro. Super combinado, né? Eu tenho certeza que o pessoal deve ter ficado curioso aí também. O Sandro, para quem não sabe, além de ser um especialista, né, no assunto azeites extra virgem, né? Ele também é um cara que tem um dom muito grande na cozinha, na gastronomia, aí, professor do Senac. Então, com certeza, pessoal, esse bate-papo vai estar recheado aí com uma receita bem saborosa também. Bom, eu vou começar, então, ouvindo da Maria Elizabeth. A gente gosta aqui também de contar um pouco a história das pessoas, né? A gente vai mergulhar, como eu disse, aí na questão do pescado, mas como é que envolveu, como é que uma doutora em química foi se apaixonar pela questão do pescado, dos peixes? Eu vou começar com você, então, Maria Elizabeth. Seja bem-vinda. Olha, tudo começou com um projeto na PUC, a época que eu trabalhei como professora lá, e existia um projeto internacional de cooperação com a Alemanha, de uma empresa que trabalhava com processamento de pescado, e fizeram um projeto com a PUC, e aí me apaixonei pelo tema, e até o momento continuo apaixonada. Apaixonada é maravilhosa, maravilhosa. E no caso de você, então, Maria Inês, porque depois a gente vai falar sobre a peixaria net e também sobre o Tri-Tilápia, né? Que são duas ações aí que você desenvolve aí, vocês desenvolvem juntas, mas vamos falar. Mas como é que você se chegou assim a se apaixonar, a se apaixonar, vamos dizendo, pela questão dos pescados? Eu entrei a convite da Beth, porque a Beth não falou um detalhe importante, assim, ela morou na Alemanha, morou na Finlândia, e lá se come muito mais peixe do que aqui. E, inclusive, aquele peixe que tu abre e ele prende numa madeira com preguinhos e tal, né? Aquele peixe se come lá, e aqui tem uns chefes aqui no Rio Grande do Sul fazendo, mas não é muita gente, tá?
Mas eu entrei porque foi para somar, então, ao interesse da Beth, eu poder entrar com a questão da comunicação. E, na verdade, a gente tem uma parceirona nossa, que não está aqui, que é uma publicitária, que é a minha parceira em vários projetos, que é a Luciana Brown Reis. Hoje ela se dedica à agropecuária, ela produz leite em Estrela, tá? Ela tem uma granja chamada Rodeio em Estrela, e ela, inclusive, mudou-se de Porto Alegre para lá. Então, a Lu, ela entrou com digamos, essa questão forte do planejamento de marketing, né? Ela é mais forte do que eu nisso, e ela também entrou com estratégia de comunicação, e, na verdade, nós três construímos, mas a Lu, ela fez o branding, por exemplo, do peixaria.net, essa plataforma de conexões e qualificação da cadeia de pescado no Rio Grande do Sul. E ela também fez o branding, e eu e a Beth participamos de um programa de startup Agritech Sebrae, no ano em 2020, e a nossa startup se chama tritilapia.com.br, né? E até aproveitando, assim, eu queria lançar um desafio para o chefe, depois ele nos responde. Opa. Como educar as pessoas, porque eu sou uma pessoa educada pela Beth e pela minha convivência com o pescado, né? E pescado de cultivo, que é aquele peixe que a gente planta ou cultiva na água para comer, porque pesca é coisa do passado, né? A gente está extraindo bens da natureza, né? O negócio é cultivar para comer, entre eles a tilápia. Então, que ele nos diga em algum momento como ele se sente preparando tilápia inteira. Esse é o nosso propósito. A gente não quer só um terço do peixe. A gente defende tilápia inteira. Gostamos de filé pra caramba, mas a gente acha que tem que comer o peixe inteiro. Por várias razões que eu vou colocar aqui agora. Vamos deixar para depois, responde agora, Sandra. Não, primeiro, eu tenho a minha resposta pronta, mas primeiro... Tá com a faca na mão, ó. Tô com a faca na mão. Tem um queijo aqui por perto também, mas eu vou ficar só com a faca e a tilápia. Eu tô falando da faca para tirar o filé, né? Exato. Antes de responder a pergunta, eu acho que seria legal a gente conhecer a iniciativa. E aí eu vou fazer uma pergunta direta, que é, ao criar a peixaria e a tritilápia, qual é o problema essencial que vocês estavam tentando resolver, ou que vocês buscam resolver no mercado? Estou aqui ouvindo a resposta, preciso terminar de fatiar minha tilápia. Tá. Bem, na verdade... Fala, na verdade, a questão é, digamos assim, a Inês mencionou antes a minha vivência anterior, né? Que nesses países, Finlândia e Alemanha, onde eu morei, assim, no total foram 20 anos, eles comem desde criança pescado, se come também muito peixe cru, né? Preparado das várias formas. E se tem como é que eu vou dizer, desde criança, né? E comer peixe inteiro não é estranho para ninguém, né? E, na realidade, o propósito era incentivar, digamos assim, a consumir mais peixe pela saudabilidade da carne, né? E também comer o peixe inteiro, né? Que, digamos assim, não adianta tu comer só o filé, quando que a gordura não está majoritariamente no filé. Ou tu não aproveitar, por exemplo, os minerais que estão juntos aos ossos, e tu não faz nenhum molho mais ácido que consiga extrair alguns minerais dessas espinhas, né? Então, é uma questão de aproveitar o alimento de forma integral e, com isso, digamos assim, aproveitar todos os aspectos de saudabilidade da carne e também gerar menos resíduos, né? A ideia é essa. Entendi. E nós temos uma questão também que eu acho que o Emerson, que é gaúcho, não sei como que isso funciona lá fora, o Sandro mora em São Paulo sempre, não? Sempre morou aí? Sempre em São Paulo. Pois é, então a gente, né, não sei onde é que o Emerson nasceu, mas, por exemplo, nós fomos criadas visitando os nossos avós italianos no interior de Estrela,
entre Estrela e Garibaldi ali, que hoje se chama Imigrante, é uma cidadezinha de 3 mil habitantes, e lá tem um pequeno arroio, e a gente ia com o nosso nono, que é o nosso avô, a gente pescava lambari, e a gente comia o lambari inteiro, né? Só fritinho. Então, eu acho que é... Hã? Só fritinho, né? Fritava dedo e comia ele sem, com tudo. Se tinha excrementos dentro, a gente comia também, né? Escamas, tudo. E além do nosso nono, o nosso pai também era um bom pescador, ele curtia muito pescar, e ele nos levava, então, essa visita aos nonos eram nas nossas férias, né? De verão. Nós ficávamos lá 2 meses. E o nosso pai, durante o período em que nós moramos em Taquari, que é ao lado de Estrela, Garibaldi também, nós morávamos muito próximas ao rio Taquari, então a gente saía de bote para pescar com o pai. Então o pai pescava pintado, pintado e mussum. Então, assim, para nós era uma festa. A gente, na Sexta-feira Santa, aquele ensopado de mussum, que é o peixe de couro, nossa, é uma coisa maravilhosa. Então, o meu pai, assim, ele teve alguns episódios de AVC, mas ainda assim ele perguntava: minha filha, o que tu quer quando tu vier para cá? Pai, faz o ensopado de mussum para mim. Então, cara, era muito bom. Assim, a gente se acostumou a comer o peixe inteiro. Porque realmente o mussum ele vai inteiro para dentro do ensopado, né? Uhum. Já o pintado ele acabava cortando em postas, mas a gente não botava comida fora, como hoje se coloca, exagerando assim, né, gente? Não é botar comida fora. Mas, por exemplo, tu pega uma tilápia, tu pega 1/3 dela, o resto vira ração de peixe, quer dizer. Tu não usa pele, né? Eu percebi assim, né, que essa preocupação de a gente otimizar todo o peixe, né? Não só no filé. Eu vi que vocês têm essa preocupação. Mas eu acho que antes até disso, não sei, não menos ou mais importante, mas eu acho que me parece que a gente estava vendo aí, né? O Ministério da Saúde indica comer 2 vezes por semana, né? E tem, por outro lado, o Rio Grande do Sul, aí ele consome abaixo da média nacional, né? A questão do consumo, de incentivar o consumo, é a grande também, vamos dizer assim, meta desse trabalho que vocês fazem, assim? Olha, eu acho que enquanto tritilápia, né, Beth, eu já te passo a palavra, a gente sabe que tem essa missão, assim, de educar as pessoas, a gente sabe disso. Porque, por exemplo, a gente tem crianças que comem peixe na merenda escolar, né, é uma lei estadual aqui no Rio Grande do Sul, mas o que as crianças comem? Bolinho de peixe frito, gente. Não é peixe, sabe? É bolinho de peixe frito. Então, é um processo, assim, realmente de aprendizagem. Aculturamento, né? E a gente sabe que tem que ensinar isso para as pessoas, né? E isso nada mais é, digamos, com esse exemplo ali da infância que eu dei, há uma desconexão nos grandes centros urbanos do que é originalmente o que a natureza nos dá, o que a gente pode aproveitar, né? Então, há essa desconexão e passa por uma educação mesmo. A gente sabe disso, né, Beth? Exato, porque na realidade, essa questão de aumento de consumo, uma das formas de tu fazer isso, até em função dessa desconexão, né, com o próprio alimento, é tu tornar isso o preparo mais fácil, tu, digamos assim, ter o alimento na sua forma original, né, que é o peixe inteiro. Então, o nosso propósito foi sempre oferecer, então, para as pessoas receitas feitas com o peixe inteiro e no forno, né? Nada, digamos assim, muito digamos assim, elaborado, com muitos molhos, enfim, seria alguma coisa que, vou incluir isso aqui no meu sábado ou na minha sexta-feira, eu preparo 1 hora antes, coloco no forno, porque o peixe também assa rápido, né? Então, é uma questão de ensinar a preparar, assim, de uma forma acessível e simples, com poucos passos e sempre no forno e inteiro, né? Então, tu recheia ele,
faz uma crosta crocante, a gente colocou isso também na forma de cards, e de trocar esse tipo de experiência de preparo com as pessoas em si, tá? Então, essa foi uma questão de aumento de consumo. Um dos desafios seria ainda o churrasco de tilápia, né? Ainda estamos para, digamos assim, ver a melhor forma de promover, como é que tu prepara a grelha, etc, etc. A gente já olhou algumas coisas, colocar em folha, o papel de alumínio a gente quer evitar a todo custo, né? Então, casca de bananeira, por exemplo, casca de bananeira deu até mais ou menos certo, né, Beth? Assim, ó, folha de bananeira é um troço maravilhoso. Então, assim, a gente quer fazer algo nesse estilo para fácil preparo para o churrasco de domingo. Então, essa é a forma, né, de promover esse incentivo ao consumo do peixe inteiro e de preferência fresco, né, que é também um segundo desafio, aonde que tu bota peixe fresco de boa qualidade, tá? Seria um delivery na casa das pessoas. Pecamos, digamos assim, por uma cadeia muito desorganizada que tornou o preço, digamos assim, aqui na região metropolitana muito caro, né? O modelo de negócios não se pagou até o momento, mas para isso a gente está, digamos assim, trabalhando intensivamente na organização da cadeia produtiva para que talvez funcione. Deixa eu esclarecer uma coisa, só fiquei com uma dúvida agora, com base no que vocês contaram. Qual é a diferença das duas iniciativas, da Peixaria.net e da Tritilab? A ideia da Tritilab, ela surgiu depois, ela é um e-commerce focado, assim, é um e-commerce, a pessoa, ela compra, tipo, na quarta-feira, sábado, tá na casa dela, tá? É uma compra online, tu pode entrar lá no www.tritilapia.com.br e tu faz a compra lá. A gente não habilitou ainda, porque a gente não tem fornecedores num raio de 100 quilômetros de Porto Alegre, que passou de 100 quilômetros não é sustentável. E a gente tem uma questão também de cadeia do frio, o transporte. Então, a nossa ideia era fazer aquele processo just in time, aliás, a ideia ainda é, a pessoa encomenda, eu aviso o produtor, ele despesca, abate, um dia depois está na casa da pessoa, tá? Então é fresco de verdade. Olha, fresco de verdade só se tu morar do lado do rio, né? Então... Bom, é mais fresco que a gente consegue num centro urbano, né? Ele vem resfriado, né? Ele não é congelado, ele vem resfriado, tá? E embalado a vácuo. A Peixaria.net, ela tem um outro objetivo. Então, ela é uma plataforma digital e nós realizamos dois grandes movimentos importantes. Um movimento foi originado, então, neste projeto internacional que a Beth fez quando era professora da PUC, depois ela trabalhou também no Tecnopuc com inovação, que é um simpósio sul-brasileiro de processamento de pescado. Foi, digamos, o final desse projeto que ela fez, né? Que fez uma série de conexões, e vieram alemães para cá, e os alemães querem vender máquinas de processar pescado para nós, então foi uma forma de eles conhecerem esse mercado, e também de uma empresa de projetos da Alemanha, e essa empresa também quer desenvolver, então, projetos para as cadeias de pescado, né? E aí, esse simpósio sul-brasileiro de processamento de pescado, ele foi organizado na Fevale, ele reuniu vários players da cadeia, desde acadêmicos, pesquisadores, técnicos que trabalham com agropecuária, como Emater, Secretaria da Agricultura, chefes de cozinha, né? A gente reuniu funcionários de prefeitura, toda a cadeia. E a ideia era olhar assim, como é que a cadeia se organiza, né? Pensando no processamento. Chegamos a planejar um segundo simpósio, mas aí veio a pandemia, não fizemos ele o ano passado. E a ideia era não falar de processamento, mas sim de produção, né? Modos de produção. E também fizemos um outro grande movimento, e aí já mais focado não na retaguarda, digamos, na porteira para dentro, mas na porteira para fora, junto ao consumidor, que é, então, o Peixaria.
O Peixaria, ele teve um desafio universitário gastronômico. Então, nós reunimos aqui em Porto Alegre um centro chamado Criativos Compulsivos, que é uma cozinha experimental. Nós reunimos times de universidades, de cursos de gastronomia e engenharia de alimentos, e eles passaram um dia cozinhando e apresentando pratos como traíra rio-grandense, tilápia encantada, né? Então, eram jovens estudantes com seus professores mentores. Vamos falar um pouco sobre o mercado, Beth, porque assim, a piscicultura no Rio Grande do Sul é 3 vezes maior do que a de captura, né, de peixes, né? Apesar de a gente ter vivido assim algumas mudanças, como é que você traçaria um perfil desse mercado de pescado aqui no Rio Grande do Sul? Uhum. Eu acho bem importante essa questão, essa diferenciação de produção de pescado a partir de captura e a partir de cultivo, tá? Então, essa é uma primeira grande diferença. O que a gente escreve, digamos assim, quando se fala em pescado para nós, peixaria ou tilápia, é sempre pescado de cultivo. Por exemplo, o camarão que se vende, ele é um camarão de cultivo no Rio Grande do Sul. Tu tem também no Nordeste, ele é de cultivo. Em Santa Catarina, ele é de cultivo. Você não tem mais uma pesca de arraste em alto mar e vai lá e pega os camarões. A gente ainda tem, por exemplo, quando tem produção de camarão no Rio Grande do Sul, é quando dá ali na Lagoa Doce, mas daí é completamente sazonal, né? Então, a gente sempre fala de despesca, a gente não fala de pesca. E a parte de piscicultura, em especial a tilápia, ele é um peixe que está ocupando 70% do mercado brasileiro, está entrando um pouco o panga, mas é mais lá para o Nordeste. Tem algumas espécies... O mais consumido, então, é a tilápia. É a tilápia. Tem uma iniciativa aí muito grande do tambaqui, tem uma iniciativa muito forte em Roraima, e tem também o pacu, né, que também é outro peixe, e também o pirarucu, que é um peixe maravilhoso, né? Então, assim, tem alguns peixes nativos, mas a grande parte é exótica, tipo tilápia, o camarão que se cultiva também é exótico. São espécies, digamos assim, não nativas aqui do Brasil, né? Certo. E é um mercado que está em franco crescimento. A gente é um importador, o Brasil é um importador de pescado, a gente importa em especial salmão, né? É um dos peixes mais populares depois da tilápia. E a gente é um importador de peixe. O Rio Grande do Sul está em que escala nesse ranking? Qual é o maior produtor do estado? O maior produtor de pescado do Brasil é o Paraná. Certo. É o Paraná, com uma enorme produção de tilápia. Depois vem São Paulo e, digamos assim, em termos de camarão, é o Nordeste, Ceará, o Piauí, esses que são, digamos assim, os maiores estados. O Rio Grande do Sul está em 14º lugar no ranking nacional. 14º? É. 14º. A gente tem uma produção muito grande de carpas, né? Até por uma política pública de incentivo à carpa, por ser um animal, digamos assim, que complementa a renda de famílias, quando tu pensar em termos de subsistência, né? E ele é um peixe que não precisa de muitos cuidados, né? Ele pode ficar 3 anos na água, 2 anos na água, o produtor não precisa fazer muita coisa. Já a tilápia, tu tem que efetivamente alimentar com ração, né? E medir o tamanho do peixe, pesar, enfim. Roberto, a gente está olhando aí passar aí que, apesar desse cenário que você está descrevendo ainda, depois do cultivo do arroz e da pecuária, a piscicultura ainda aparece em 3º lugar ainda nesse setor. Ainda. De qualquer forma, ele ainda é bem expressivo, apesar de ocupar lá o 12º lugar no ranking nacional. 14º, sim. 14º. Ela é pequena, pelo menos, digamos assim, em números oficiais, tá? O que existe também, não é privilégio do Rio Grande do Sul, mas a impressão, conhecendo os números que especialistas nos passam, existe no Rio Grande do Sul uma grande informalidade na cadeia,
tanto na produção, na parte de abate existe uma formalidade, porque você precisa de uma inspeção sanitária, né, para poder vender isso para o público, então isso acontece, mas a venda, ela também não é realizada de uma forma formal. Então, existe uma grande informalidade, o real tamanho da cadeia não se conhece ainda, tá? Se tem uma estimativa, assim, se fala em torno de, no mínimo, 1/3, se não metade, em termos de vendas informais, tá? Esse assunto, assim, ele é bem interessante, principalmente quando a gente leva ele para dentro da cozinha, como a gente está tratando aqui. Enquanto a gente estava conversando, dava para ouvir o Sandro cortando lá os temperos lá, e eu quero jogar essa conversa de novo para dentro da cozinha, porque me parece ainda que está muito... olha aí, viu? Já está sendo trabalhada ali já. E tudo é um pouco... A gente come com os olhos, né? Dentro da gastronomia, a questão da aparência é tudo, né? Sandro, o Ministério da Saúde recomenda comer 2 vezes por semana. Eu confesso que eu estou ali, no limiar ali, sabe? Como é que é o consumo de peixe aí na casa aí dos Marques? O consumo aqui é baixo, melhorou nos últimos tempos. Eu não sou chefe, né? Como as meninas me chamaram, eu sou só um cozinheiro muito curioso. E uma das minhas deficiências sempre foi o preparo de peixe, né? É um produto mais delicado, você tem que saber comprar, e eu não tinha treino para preparar. Ultimamente eu tenho preparado algumas coisas mais, mas a gente não consome, no máximo 1 vez por semana, mas falha de vez em quando. A gente sabe que no Brasil, de fato, o consumo alto a gente tem na região norte, né? A região norte tem um alto consumo que puxa a média do consumo brasileiro, porque eu acho que saiu da região norte, nordeste, chegou para o sudeste e sul, o consumo já é muito baixo. E tem toda a questão da cadeia, muito, muito mal organizada, essa cadeia do frio muito mal organizada, como elas falaram, né? Eu tenho uma curiosidade, Emerson, não sei se dá tempo de responder agora, ou se a gente já deixa como gancho para a segunda parte da nossa conversa. Isso, relacionada como gancho. Tá bom, relacionada a questões de sustentabilidade, né? Porque vocês trazem muitas questões, a questão de estar próximo, não estar mais de 100 quilômetros, do aproveitamento integral, e obviamente a gente sabe que tem uma questão séria relacionada ao esgotamento do estoque pesqueiro, principalmente em oceanos. Por outro lado, no mundo inteiro tem uma preocupação enorme com esse salmão de cultivo, porque ele também introduz problemas ambientais. E eu queria entender um pouquinho da tilápia também, enfim, dos outros pescados com os quais vocês estão trabalhando. Como é que a gente consegue aumentar o consumo, aumentar a produção, aumentar o consumo, mas sem incorrer também outros problemas ambientais derivados disso? Uhum. Vamos fazer o seguinte, gurias, vamos deixar para responder agora na volta desse brevíssimo break que a gente vai fazer, e a gente fala sobre essa questão da sustentabilidade aí que o Sandro perguntou, e também o Sandro vai nos mostrar aí como está já o andamento da nossa receita de hoje. Tá combinado? É rapidinho e a gente já volta. Pode ser? Já estamos de volta com o Agro Urbano de hoje, falando sobre o mercado de pescado, sobre a atividade da piscicultura e sobre a questão da alimentação em torno do peixe e como ele vai se desenvolver lá na cozinha, onde está o Sandro Marques, que hoje tem uma receita bem bacana para nós, a base de tilápia, né, Sandro? Como é que está o andamento dessa receita?
É isso aí, é só preparar o molho agora. Enquanto a gente ouve a resposta, a gente deixou uma pergunta no ar, né, relacionada à sustentabilidade, que é um tema complexo, abrange várias dimensões. E eu estava perguntando para a Maria Elizabeth e para a Maria Inês sobre a questão do impacto ambiental do peixe cultivado. Do peixe pescado a gente já sabe, a lista é grande. Mas o cultivado também tem as suas questões. E aí o que está sendo feito para dirimir esse tipo de impacto? Uhum. Olha, assim, no modo geral, tá? Como o peixe está na água, ele não sofre ação da gravidade. Então, ele é um animal que cresce muito rápido e ele tem o que se chama de conversão alimentar muito boa, ou seja, você dá uma ração, para cada 1,1 kg de ração, você produz 1 kg de peixe. Para, por exemplo, aves, você chega a 1,4 para frango, né? Mas se você vai para animais maiores, que pesam mais, você chega para uma conversão alimentar muito menor, tá? Então, assim, o impacto calculado, tipo assim, a pegada de carbono para a proteína animal, a do peixe é a menor. Tá? Então, assim, já começa por aí. A do peixe é a menor. Comparável com a do camarão também. Então, é um alimento muito sustentável de ser consumido, uma proteína muito sustentável de ser consumida. Quando você tem, por exemplo, produção de tilápia, você tem produção em tanques que são escavados na terra e ali a produção é feita, então, de preferência, comprar uma tilápia que seja local e processada localmente. Aí você incentiva, digamos assim, a produção de peixes que sejam sustentáveis, tá? Agora, com relação à produção de salmão, você tem a produção de salmão, é uma aquicultura que se chama, uma piscicultura marinha, né? E aí o que acontece? Você tem que ter uma concentração muito grande, são gaiolas enormes, olha ali, olha. Você tem uma concentração de peixes muito grande em um tanque, eles flutuam no meio do oceano, tá? E a densidade de pescado ela é muito grande lá dentro, ou seja, os peixes têm maior incidência de doenças, e você também vai jogando ração, e tem a produção, então, dos peixes, elas vão caindo no fundo do mar, e você vai criando uma zona morta entre aquelas gaiolas, tá? Então, assim, tem esses problemas ambientais. Mas existem formas de produção muito sustentáveis, em que você coloca, por exemplo, os tanques que são elevados, os tanques são em cima da terra, e você tem mecanismos de recircular a água, tá? Então, tem várias novas formas de produção sustentáveis, que, inclusive, através da nova lei, a gente está tentando, que foi lançada em 2019, está tentando incentivar no Estado. Né? Então, que lei é essa? Mais e mais sustentabilidade. O Sandro perguntou que lei era essa. A lei é uma lei que foi promulgada pela Assembleia Legislativa em 2019 e resultou de uma articulação grande do setor produtivo, e ela coloca nos seus objetivos o incentivo de formas de produção mais sustentáveis, tá? Fora toda a questão de estruturação da cadeia, regularização ambiental de produção, estruturação, digamos assim, articulação entre todas as partes. Isso também levou, por exemplo, à criação da Associação Tilápia RS, da qual eu sou a secretária executiva, que está iniciando esse processo de integração da cadeia, né? A ideia é realmente ter uma agricultura aqui no estado, inclui camarão, por exemplo, que seja sustentável. O estado do Rio Grande do Sul, só para uma informação de vocês, ele é o segundo estado no país em termos de tamanho de lâmina d'água. A gente tem muita água. Depois do estado do Amazonas, a área coberta por água no Brasil, a segunda maior é a do Rio Grande do Sul. Tá? Então, que surpreendente esse dado. Como? Que surpreendente esse dado. Eu queria emendar uma pergunta bem nesse assunto que tu está falando, eu queria até passar para a Maria Inês. Apesar de tudo isso, 2/3, ou um grande contingente ainda de, vamos dizer assim,
dessa atividade, ela está irregular ainda, né, Maria Inês? É isso? Sim, sim. E na verdade, agora, durante a Expo Inter, a Beth, ela foi a colaboradora técnica e eu fui assessora especial de comunicação de uma cartilha que abre toda essa política estadual de desenvolvimento sustentável da agricultura, então, que é a Lei 15.647, de 1º de janeiro de 2021, né, que o Sandro perguntou. Então, essa cartilha 2021, ela dá o passo a passo para o produtor rural, para o licenciador lá nas prefeituras e para o profissional de licenciamento ambiental poder fazer a regularização desta produção, né? Então, essa cartilha, nós lançamos ela na Expo Inter agora, a autora é a engenheira veterinária, médica veterinária Renata Melon Barroso Bertolini, e ela é chefe do Serviço de Aquicultura do Ministério da Agricultura no Rio Grande do Sul, né? Então, a ideia justamente é poder agir para tornar essa produção formal, porque há muitos ganhos em tu ser legalizado. Não há como... É como uma pessoa que não tem certidão de nascimento, ela não existe para o mundo, né? Então, o produtor de pescado que não está regularizado, ele não tem acesso a políticas públicas, a financiamento, a apoio, né? Ele realmente está fora. E ele vai depender de informações de fontes não muitas vezes acessíveis, ele vai trabalhar de uma maneira que não é uma maneira de produção dentro das melhores práticas, né? Porque a gente tem práticas muito desenvolvidas no país, esse pacote tecnológico da tilápia, a Beth pode falar muito melhor do que eu. Ele é muito bom, ele tem uma série de questões colocadas ali, e é um sistema de produção muito desenvolvido, né? E no Rio Grande do Sul, com essa grande lâmina d'água que nós temos, dessa cartilha, dos 18 pontos que a cartilha trata, 8 se referem como cuidar da água, né? Porque sem água a gente não faz peixe bom. A gente sempre fala geralmente aqui a gente fala da tilápia, né? Até porque a Beth disse aí que é o 60% mais ou menos da produção, né? É quase 70% no Brasil, 68, alguma coisa, é quase 70% do peixe cultivado no Brasil. É bastante coisa, né? Mas tem, né? Tem a carpa, tem outros peixes, não tem? Tem a carpa, o pirarucu, o tambaqui, o pacu, e também muito camarão, né? Camarão, digamos assim, dentro do conceito de aquicultura, a criação de camarão, ela é também um animal aquático que também é criado. Hoje em dia, praticamente não captura camarão, né? Praticamente tudo de cultivo. Entendi. Então, voltando a essa questão das atividades irregulares, né, que tem significativo o número aí, vocês estão preparando aí também um curso justamente para essas pessoas ou para as prefeituras que querem se ajustar a isso, né? É isso? Vocês estão preparando um curso nesse sentido? Isso. Existe uma necessidade muito grande de qualificação, tá? E também existiu durante muitos anos uma insegurança jurídica no Estado para a criação de tilápia, de qualquer forma, tá? Porque ela é uma espécie exótica, né? Ela é permitida em todo o Brasil, existiu um impedimento aqui no Rio Grande do Sul, que também, através da mobilização da cadeia, com várias instruções normativas, portarias, etc., foi, digamos assim, se diminuindo essa barreira jurídica, e hoje em dia, em todo o estado, em todas as bacias hidrográficas, é possível criar tilápia em tanque escavado. Tá? Em tanque escavado, a gente não liberou tanque-rede, que nem essas criações de salmão que tem, não está liberado no Rio Grande do Sul ainda, né? Vai precisar de uma regularização e legislação específica. Então, estamos preparando, sim, 3 diferentes cursos. Estamos com uma empresa muito séria, Sanear Ambiental, que tem mais de 10 anos de tradição,
nesse setor e pretendemos lançar no ano que vem esses 3 cursos para produtor, para o licenciador municipal, e também tem que ter um fiscal municipal que entenda do licenciamento, né? E também para o profissional autônomo que vai no produtor, vai fazer o projeto, vai entender as necessidades, uma espécie de planejamento de produção. Então, são para esses 3 públicos, para que esses atores conversem entre si e que efetivamente aconteça o licenciamento tão importante como comentou a Inês, essa regularização, né? Inês, fala um pouquinho mais sobre esse curso, como vai ser, qual é o formato. Detalhe um pouquinho para nós aí, por favor. Eu vou deixar para a Beth falar isso, eu só ia fazer porque ela é a coordenadora desse projeto, né, na peixaria, eu só ia fazer uma ressalva, assim, que, na verdade, o mais importante para nós, assim, que a gente também tem essa coisa lá na ponta, tentando fazer um peixe bom chegar na casa das pessoas, né, e que é uma coisa com a qual o Sandro ali, que é cozinheiro, também precisa de um peixe bom, né. Então, para tu ter um peixe bom, esse peixe tem que ser sustentável. A gente não pode querer fazer uma produção no Rio Grande do Sul que não esteja de acordo com o espírito do nosso tempo, que é o mundo do carbono neutro, que é o mundo das baixas emissões, que é o mundo de um transporte próximo, que é um peixe fresco que vai chegar na tua casa, tu vai comer o peixe todo, entendeu? É uma coisa, é o espírito do nosso tempo. Então, a gente não acredita em algo que não esteja linkado com o nosso mundo de hoje, né? Não é produzir galinha em galinheiro como se fazia, não é mais. Tu não tem que dar antibiótico para bicho, entendeu? Tu tem que fazer as coisas de uma maneira, como, por exemplo, essa maneira de alimentar que a Beth colocou, que são os bioflocos, que não geram resíduos embaixo dos tanques. Cara, é isso que a gente tem que fazer, né? Isso lá para o Sandro, que vai estar cozinhando, e para mim, que vai estar comendo, o Emerson, que vai estar comendo, tu vai ter comida de verdade, né? Essa é a busca, assim. Vai lá nos cursos, Beth. O conceito de bom... O conceito Sim. de bom, não só antes de você falar, Beth, o conceito de bom evoluiu, né? Porque o bom peixe não é só aquele que chega íntegro. A gente sabe que na cozinha o sucesso de um prato é 50% ingrediente e 50% técnica. O 50% ingrediente, que é o bom ingrediente, como você falou, o espírito do nosso tempo já requer um bom que é mais ampliado, né? Não é só o bom de qualidade muito íntegra, mas é o bom que não causou danos ambientais também e que também colaborou com o produtor. Esse é o conceito de bom, né? Uma complexidade a mais do nosso tempo. Verdade, verdade. Só rapidamente, assim, ó, os cursos que estão planejados para março vai ser para o produtor de 4 horas, noções básicas e depois também 2 horas de discussão sobre casos específicos. E para licenciador e fiscal de prefeitura, 12 horas. E para os engenheiros ambientais e agrônomos que são capazes de planejar o licenciamento, são cursos também de 12 horas, e eles, a princípio, vão ser online, tá? Eles vão estar acessíveis, digamos assim, pela plataforma do Peixaria, né? E vão ter, por exemplo, uma responsabilidade técnica da Saneária Ambiental, ou seja, vão ser cursos que vão estar registrados junto ao CREA, né? Então, é uma qualificação bem sólida que a gente está querendo fornecer para esses 3 públicos, ao mesmo tempo, para que as coisas efetivamente aconteçam. A gente está com uma estratégia de fazer por bacia hidrográfica, por exemplo, para que as coisas aconteçam nos municípios junto aos produtores. Maravilha, maravilha. Então, é um curso que eu acho que é interessante até para quem já está na atividade ou para quem pensa em ingressar na atividade também, né, Beth? Olha, para começar direito, né? Com o número de informais que já estão na atividade, isso eu falo em termos de produção, e também para aqueles que já estão na atividade, a cada tempo eles têm que renovar a sua licença. Em função dessas mudanças que aconteceram, de legislação, normativas, portarias, enfim, as pessoas precisam se atualizar. Às vezes até pode ser mais fácil ou até pensar, ok, eu vou investir em um sistema fechado, que eu tenho dispensa de licenciamento, que o sistema aqui não produz efluente, que tu
fase de recirculação de água, onde não tem crise hídrica, né? Vale a pena investir nesse sistema um pouco mais tecnológico, mas que tem uma segurança de produção muito maior e essa dispensa de licenciamento. Maravilha. Sandro, eu queria até agora ouvir de ti sobre uma determinada característica que me parece ser um pouco similar à questão do peixe e do azeite extra virgem. Aonde que eu quero chegar? É a questão do consumo, né? A gente tem aí dados que o consumo na Europa, né, é bem maior de azeite em relação ao que é a nós, por uma questão cultural, econômica, enfim. Tu vê alguma similaridade no que poderia ser aplicado para melhorar o consumo do azeite, que também poderia ser usado na questão do peixe? Tu vê algum ponto de convergência dessas duas situações? Assim? Por um lado, são dois produtos que dependem de uma educação maior do consumidor, né? O consumidor conhecer melhor o produto, mas acho que a similaridade fica só aí. Eu acho que no caso do pescado tem essa dificuldade de uma cadeia logística ainda pouco resolvida, né? Que precisa ser fortalecida. Isso é complexo. E tem uma questão que eu vou emendar com a provocação que a Maria Elizabeth e a Inês fizeram no primeiro bloco, sobre a questão do consumo inteiro, do peixe inteiro, né? Tem um cozinheiro espanhol, falecido, acho que agora há uma década, muito importante, o Santi Santamaria. Tem um livro dele que ele diz o seguinte, que cozinhar, hoje em dia, é um ato revolucionário. Por quê? Todo o sistema está montado para que a gente não cozinhe. O apartamento é pequeno, a logística é apertada, a vida numa grande metrópole é muito rápida. Então, as pessoas vão cada vez mais lançando mão de produtos prontos ou pré-prontos, né? Então, isso é um grande desafio. Eu acho que a solução dele não é nada simples, né? Porque o sistema que a gente mesmo, nós humanos, construímos, não é um sistema que facilita essa cozinha do dia a dia. Tem uma coisa curiosa, né? Você pegar qualquer livro de receita da década de 70, ele pegar uma receita de frango ou de peixe, a de frango começa com depene o frango e a de peixe começa com escame o peixe. Mas se você pegar um livro publicado na última década, compre um filé de peixe limpo, pegue as coxas de peixe. E, inclusive, as habilidades para fazer isso vão se perdendo, né? Aquilo que eu comentei, sempre tive pouco treino para peixe. Se você for olhar a minha esposa, a família da minha esposa, que cresceram com um sítio por perto e possibilidade de pescar, a família sabe escamar um peixe. Eu não tive esse treino, sempre fui da cidade. Então, a habilidade também se perde. Ou seja, a resposta à questão é muito sistêmica, não tem uma solução única. A gente tem que educar as pessoas, tem que abrir espaços para que elas cozinhem, tem que mostrar a elas o prazer de se cozinhar, o prazer da convivialidade em torno da mesa. Então, e também fazer um trabalho como elas estão fazendo, de melhorar a cadeia. Então, como tudo em sustentabilidade, a solução é sistêmica. A gente tem que atuar em vários pontos para conseguir criar uma escala maior de consumo. Quer falar alguma coisa, Maria Inês? Ou complementar sobre isso? Eu ia dizer para ele, vamos sair do Zap e vou para a cozinha fazer peixe. É claro, né? Sim. Tem umas pesquisas que mostram que pessoas, por exemplo, que assistem a streaming, né, essas séries, tem essa coisa de vou sentar e maratonar uma série que é gostoso, eventualmente, é bom para, enfim, a gente esvaziar a cabeça um pouquinho, mas as pesquisas mostram que pessoas que assinam streaming cozinham menos e fazem exercício menos, porque aquilo te gruda, né, na frente da TV. Mais uma questão para ser resolvida aí, e envolve a cozinha como um todo, não só o consumo de peixe, né? Eu acho que uma coisa que dá para fortalecer é as famílias cozinharem juntos. Assim, Exato. As famílias cozinharem juntos, né? E a ideia também é celebrar, tipo assim,
você fazer um prato com peixe, colocar um peixe inteiro à mesa, eu acho que você pode enfeitar, você pode fazer vários acompanhamentos, e enquanto você cozinha, você conta a história, e assim, o peixe ele tem uma certa barreira, mas o lance do peixe é que ele é muito rápido. O peixe não faz rápido, o peixe está pronto antes da batata estar cozida. Tá? Então, isso é uma das coisas que dá para fazer muito bem com o peixe, você aprende receita simples, e o peixe é simples de preparar, ele tem um gosto, e a tilápia é abençoada nesse sentido pelo gosto neutro que ela tem, facilidade de preparo, versatilidade. Então, tipo assim, camarão, não é todo mundo que come, mas a tilápia ela é realmente um peixe universal, é a galinha das águas, como se diz. Então, eu acho que é um peixe que vai crescer e que dá para popularizar, e a gente quer uma outra forma que não filé congelado. Beth, a gente já está se aproximando do final do programa, e eu acho que é uma pergunta aqui que eu não posso ficar sem fazê-la, até porque, além de pessoas que gostam de nos acompanhar pela questão da preferência pela gastronomia, mas também tem muitas pessoas que nos acompanham pela questão do negócio, né? Enfim. E eu queria ouvir de ti, Beth. A gente falou aqui sobre a questão do consumo, as particularidades da atividade. Resumidamente, para você, a piscicultura ela é uma atividade que deve crescer, e emendando uma pergunta nisso, hoje ela é rentável? A piscicultura ela é rentável, falando, digamos assim, de tilapicultura e criação de camarão, sim, tá? Só que quando tu trata de tilápia ou camarão vanamei, né, que é também espécie exótica, eu estou falando aqui do Rio Grande do Sul, porque é um clima mais frio, certo? Então, você tem que fechar sistemas, você tem que profissionalizar o trato, você tem que acompanhar mais o animal. Não é um clima quente que nem no Nordeste, é um desafio aqui no estado, certo? Então, você tem que ter uma profissionalização. Ela é rentável? Sim. Ela é com certeza rentável, ela vai crescer, ela tem tido um crescimento no Brasil em torno de 5%, teve anos que cresceu 10%, a tilápia sendo a maior responsável por esses saltos de produção, tá? Uhum. E ela tem um mercado demandante, assim. Você tem procura por peixe, né? Uhum. E vai conseguir estabilizar preços, que é, digamos assim, a garantia de você leva 6, 7 meses para produzir uma tilápia de tamanho comercial, 800 gramas, né? Você tem que conseguir atingir uma estabilidade de preços. A gente ainda está com uma variação de preços muito grande aqui no estado. Tipo assim, deu uma superprodução no Paraná, vem filé congelado para o Rio Grande do Sul, cai completamente o preço. O Brasil ainda não está exportando, por exemplo, que poderia começar a fazer. O Brasil não exporta quase nada de peixe. Então, assim, tem um mercado enorme, e a tendência é, pela saudabilidade, que cresça, e vai se ficar, digamos assim, também agora em função, não com o suíno, não com a carne suína, mas em comparação, por exemplo, com carne bovina, a carne de peixe se tornou competitiva, né? Porque a carne bovina ficou muito cara. E se as pessoas pensarem em saudabilidade e sustentabilidade, não tem uma proteína animal que seja melhor que o peixe em termos de sustentabilidade, PVC. Porque o peixe flutua, ele boia, ele não precisa crescer, não precisa consumir energia para ficar se movimentando, né? Ele nada. Ele nada. Pessoal, a gente está se aproximando do final. Falando do programa, em nada. Como você mesmo disse, Beth, a tilápia é rápida, né? Então, Sandro, não vamos perder tempo, né? Oh, meu Deus. Vamos lá, vou ter que fazer uma ginástica aqui para mostrar o meu crudo. Vamos ver se vocês conseguem ver. Que tal? Olha, como eu disse, lindaço. Exatamente. De um lado, a gente tem uma emulsão de laranja, obviamente com azeite, né? E aí a manga e a pimenta, para dar uma picância. E do outro lado, a gente tem um crudo um pouquinho mais clássico, talvez, que é com alcaparras e azeite. E aí eu vou pegar o meu vinho, né? Porque, como eu falei, o peixe nada primeiro na água, depois no azeite e, por último, no vinho.
Parabéns! Que tal, gurias, para vocês aí? Passou no teste da peixaria lá? Passou! Nós vamos convidar ele para o próximo desafio. Que maravilha! O Leandro é um craque. Tu vai ser nosso avaliador no próximo desafio universitário. Oba! Topado! O único problema é que, assim, ó, ele já fez várias iguarias, coisas assim, e o que acontece? Eu e os convidados ficamos com aquela água na boca ali, né? Mas também, ao menos, a gente se delicia vendo o Sandro se deliciar lá com os pratos que ele prepara. Pessoal, como eu disse, a gente está encerrando, mas antes de ouvir aí uma participação final aí dos nossos convidados, Sandro, a gente tem novidade aí no Agro Urbano, né? Nos próximos episódios, a gente está se aproximando aí também no período de Copa do Mundo e a gente tem novidade, né? Exatamente. Na Copa do Mundo, a gente vai produzir receitas com azeite dos países que são produtores de azeite e que estão competindo na Copa. Então, a gente vai brincar também, país contra país, quais as melhores receitas com azeite. É Copa e cozinha e azeite. Pena que não vai dar para ter nada italiano, né? A Itália não está na Copa, uma pena. Pois é, a gente já fez esse peixe crudo de peixe aqui que é italiano, porque a Itália está fora, né, Bela? Homenagem à Itália. Maravilha. Pessoal, fiquem atentos aí, vocês vão ver aí que vai ter um quadro muito bacana e o Sandro vai trazer sempre curiosidades, tudo regada ao azeite extra virgem, né? Então tá. Maria Inês Malman, né? Estamos encerrando essa nossa participação. Algum recado final, então, hein, Maria Inês, para quem estava nos acompanhando? Olha, dizer assim que é muito bom a gente estar podendo falar dessa proteína tão saudável, assim, né? Que é o pescado, e a gente acredita muito nela. E a gente tem certeza de que muitos gaúchos curtem uma picanha, entendeu? Não tem problema, picanha é bom. Claro. Mas que a gente vai aprender a fazer uma tilápia na churrasqueira. Uma folha de bananeira. Exatamente. Daí nós vamos depois passar a receita aí para vocês. Boa, nossa, eu esqueci de tirar foto para pôr no site. Tá tão gostoso, eu vi agora que eu comi tudo e não tirei a foto. Mas a gente tira aqui da própria gravação também, não tem problema. Maria Elizabeth, é uma honra lhe ter aqui. E prazer estar final, com então. você. Ó, vazio o prato. Assim, ó, minha última palavra é no sentido de dizer para os produtores, em especial para os produtores, né, de pescado, que a produção de tilápia vale a pena e que precisa de uma profissionalização, tá? Então, assim, uma regularização para ter acesso a financiamento, a uma assistência técnica, etc, etc. Então, assim, o esforço é de regularização e de uma articulação aí na cadeia, que é um mercado em crescimento, um produto que tem demanda e é de futuro, é um mercado de futuro. Maravilha, maravilha. Gurias, muito obrigado. Quem quiser mais informações sobre esse tema, é só ir lá, www.peixaria.net. Você pode buscar mais informações sobre esse mercado. E também, quer acompanhar os outros programas do Agro Urbano? Vai lá em Agro Urbano TV, no YouTube, tem todos os programas, tem essas receitas maravilhosas do Sandro. E em breve também, receitas sobre esse quadro da Copa do Mundo, Copa, Cozinha e Azeite Extra Virgem. A gente vai estar estrelando aqui. Pessoal, muito obrigado. Sandro Marques, sempre é uma honra. Um abraço, parceiro. Meninas, até uma próxima. Obrigado pela presença. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.